Olá, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É com muita alegria que estamos aqui, mais uma vez, né, para a nossa palestra em casa. Todo mundo em casa, nesse tempo difícil, né, então, mas o GEAC nos proporciona essa oportunidade de, nas nossas casas, assistirmos às palestras de sextas-feiras, né. E hoje eu tenho alegria dupla, né, além da alegria da Leda ter me convidado para fazer a apresentação de hoje, eu vou apresentar uma pessoa que, na maioria das vezes que ela fez a palestra no GEAC, sou eu que dirijo. E hoje eu tenho a alegria de apresentar a nossa querida Jussiema de Sarroriz, a nossa querida Jussinha, que vai fazer o estudo da noite de hoje, abordando o tema Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Tá? Mas antes, vou dar aqui alguns avisos rapidamente. Primeiramente, agradecer as doações da nossa campanha do Quilo, que foram entregues às cestas básicas no último domingo. Então, agradecemos aquelas pessoas que nos ajudaram nessa tarefa. E mais que a campanha continua, né? Aceitando as doações, todas as quartas-feiras, das 15 às 17 horas, né, nas quartas-feiras, tem lá um companheiro lá para receber as doações, tá? E, por favor, vão de máscara, tá? Estamos também falando sobre o nosso atendimento espiritual todos os dias da semana. Nós temos a irradiação, que seria o nosso passe virtual, né? Então, todos os dias, no horário de 18h30 até às 19 horas, tem uma equipe, né, para fazer a irradiação. Então, você que quer botar o seu nome ou o nome de alguém, entre depois na nossa página no Facebook e coloque lá, faça lá a inscrição. Né? Então, todos os dias, de 18h30 às 19 horas, exceto as quartas-feiras e aos sábados, que é um horário diferente. Tá lá no Facebook você vê o horário. Na quarta-feira é 19 horas. E no sábado é no horário da evangelização. Ok? E como aconteceu semana passada, né? E agora a ideia da Leda, da diretora de arte, que é a Leda, nós estamos toda semana agora. Nós temos um convidado, né, de outras casas espíritas, nesse tempo de pandemia, que a gente não pode estar abraçando pessoalmente, a gente abraça virtualmente. Né? Então, cada semana vai ter uma pessoa de uma casa co-irmã participando também dessa tarefa. Tá? E hoje nós temos a nossa querida Marina Rodrigues, do Grupo Espírita Boa Nova, lá de São Vicente, que vai ler a página e fazer a prece inicial. Então, boa noite a todos, é um prazer, uma alegria da gente participar desse momento. A página que eu vou ler para vocês hoje é do livro da Esperança, que é uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Essa página ela está no capítulo 5 desse livro. O título da página é No Reino em Construção. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Jesus, João, capítulo 14, versículo 2. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. Essa é uma outra citação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 111, item 14. Escutaste o pessimismo que se esmera em procurar as deficiências da humanidade, como quem se demora deliberadamente nas arestas agressivas do mármore de obra-prima inacabada e costumas dizer que a terra está perdida. Observa, porém, as multidões que se esforçam silenciosamente pela santificação do porvir.
Compulsaste as folhas da imprensa, lendo a história do autor de homicídio lamentável e sob a extrema revolta. Trouxeste ao labirinto das opiniões contraditórias a tua própria versão do acontecimento, asseverando que estamos todos no teatro do crime. Recorda, contudo, os milhões de pais e mães tocados de abnegação e heroísmo, que abraçam todos os sacrifícios no lar para que a delinquência desapareça. Conheceis jovens que se transviaram na leviandade, desvairando-se em golpes de selvageria e loucura, e examinando acremente determinados sucessos que devem estar catalogados na patologia da mente. Admites que a juventude moderna se encontra em adiantado processo de desagregação do caráter. Relaciona, todavia, os milhões de rapazes e meninas debruçados sobre livros e máquinas, através do labor e do estudo, em muitas circunstâncias, imolando o próprio corpo à fadiga precoce, para integrarem dignamente a legião do progresso. Sabes que há companheiros habituados aos prazeres noturnos, e aos vê-los comprando o próprio desgaste a preço de ouro, acreditas que toda a comunidade humana jaz entregue à demência e ao desperdício. Reflete, entretanto, nos milhões de cérebros e braços que atravessam a noite no recinto das fábricas e junto dos linotipos em hospitais e escritórios, nas atividades da limpeza e da vigilância, de modo que a produção e a cultura, a saúde e a tranquilidade do povo sejam asseguradas. Marcaste o homem afortunado que enrijeceu mãos e bolsos na suvinice, e esposas a convicção de que todas as pessoas abastadas são modelos completos de avareza e crueldade. Considera, no entanto, os milhões de tarefeiros do serviço e da beneficência, que diariamente colocam o dinheiro em circulação a fim de que os homens conheçam a honra de trabalhar e a alegria de viver. Não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns. Medita em todos os que se encontram, suando e sofrendo, lutando e amando, no levantamento do futuro melhor, e reconhecerás que o divino construtor do reino de Deus no mundo está esperando também por ti. Então, vamos à nossa prece inicial, já envolvidos, né, por essas reflexões dessa noite, dessa página, que nos faz entender o objetivo da Terra, não é mesmo? Senhor Jesus, amigos espirituais responsáveis por esse trabalho, nós aqui estamos, Senhor, desejosos para nos conectarmos a Ti, Senhor, e assim entender melhor as Suas propostas para nós, para esse planeta Terra, que vem nessa busca do aprimoramento dos seres que aqui estão envolvidos, ligados a essa Terra, a esse planeta, que serve a todos nós como uma escola, como um campo de aprendizagem, Senhor. Que podemos todos nós nos mantermos em equilíbrio, com fé, para que possamos juntos, Senhor, construir dias melhores, de mais paz, de mais calma e de mais justiça. Que essa noite seja uma noite de aprendizado, de reflexão e de aproximação, Senhor, contigo e com a espiritualidade amiga. Muito obrigada, que assim seja, e graças a Deus.
Agradecemos a participação da Marina e, sem mais delongas, vamos passar a palavra para a nossa querida Jucinha, que vai abordar o tema Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. A bola está com você, Jucinha. Obrigada, obrigada. Saudades muitas, João. João, Leda, Marina, companheiros queridos aí que a gente só vê assim por vídeo, né? E a vocês todos que me ouvem e me assistem também, meu boa noite, viu? Que a gente tenha esse estudo aí na paz de Deus. O tema nos sugere bastante reflexões, e quando eu estava aqui pensando no tema, como desdobrá-lo, porque ele está muito claro no Evangelho, está muito claro no Livro dos Espíritos, e quando eu comecei a pensar e organizar nosso estudo de hoje, eu me lembrei que de outras vezes que eu vim morar em Araruama, nos idos de 1994, aí em estado de um pouco de aflição pelas ocorrências de minha vida, Araruama me abraçou com um carinho imenso, né? Esse pessoal querido daqui. Mas aconteceu uma coisa inusitada, uma coisa interessante, que tem a ver com o tema. Eu fiquei em Araruama de 1994 até 2001. Em 2001, eu fui chamada a Brasília para um antigo emprego de onde eu tinha saído, a convite do Collor, né? Vocês se lembram, ele convidou todos nós antigos, né, para nos retirarmos dos nossos empregos. Então, a convite de novo do SERPRO, eu fui para Brasília e deixei a minha querida Araruama depois de 7 anos. Mas eu deixei em 2001. E em 1997, nós tínhamos com um conjunto de amigos, inclusive meu pai estava junto, nós tínhamos fundado o que hoje vocês conhecem como a SEDA, mas era uma ação comunitária espírita Divino Amigo, a SEDA, ali no Clube dos Engenheiros, que era o lugar onde o município despejava o lixo da cidade. Então, era um lugar de muita pobreza, de muita necessidade e de uma situação de muita precariedade. Nós abrimos ali uma atividade e quando eu tive, então, que ir para Brasília, eu deixei aqui uma equipe muito capacitada, né? Que eu chamei de tropa de elite, Benimar, Luci, queridas, né? Outras que vieram aí em substituição ficar com a nossa instituição, tocar o nosso trabalho. Eu tive que voltar a Aruama em 2002 por conta das eleições, eu voltava aqui ainda e querendo, né, exercer meu direito de cidadã, vim a Araruama para votar. E aí fui rever lá o nosso trabalho, surpresa minha, fui recebida lá com muita alegria pelas crianças que a gente houvera deixado, e Sérgio Murilo, saudoso Sérgio Murilo, por onde andas, Sérgio? Né? Perdido dele mesmo, a gente vai achá-lo qualquer dia. No saudoso também Solar do Cristo, ele me deu uma ajuda ali, e ele estava com as crianças cantando uma musiquinha que eu não conhecia, e eu aprendi. E eu vou cantarolar para vocês, que tem a ver com o tema. E era muito interessante, que a musiquinha falava assim: depois que o homem inventou o telescópio, até parece que o universo cresceu, onde pensava não haver mais nada, milhões de sóis e outras galáxias percebeu. São as muitas moradas da casa do Pai. Em muito desses mundos o espírito passa e evoluindo ele vai. Eu achei muito interessante essa musiquinha que fala: em muito desses mundos o espírito passa e evoluindo ele vai.
E a gente aí inseriu essa melodiazinha para lembrar que essa visão cósmica desse nosso universo, desse e deste nosso universo onde estamos inseridos, Jesus houvera por bem nos dar já das suas mensagens de luz, e Kardec julgou tão importante como realmente, não é, que a colocou essa mensagem, essa informação, muitas moradas na casa do Pai, como um dos princípios basilares da doutrina espírita. Então, o que é um princípio basilar da doutrina espírita? É aquele pelo qual você reconhece o pensar lógico encadeado de uma doutrina, né? Então, são vários princípios que a doutrina espírita elege como sendo principal característica do pensar espírita, e entre eles esse. Há muitas moradas na casa do Pai, que nos livros de Kardec está identificado como pluralidade dos mundos habitados ou diversas encarnações em diversos mundos. Tá no livro dos Espíritos está com um título, no Evangelho está com esse outro, mas o sentido é o mesmo. Então, vamos aqui situar em que momento, não é? Jesus nos trouxe essa mensagem, né? Que se tornou básica. Em que momento? Passava os judeus pela época da Páscoa, né? Eu quis falar esse nome em Yiddish, a minha amiga Léa, que deve estar me ouvindo, vai ficar frustrada. Eu quis falar em Yiddish, ela vem me ensinando algumas palavras em Yiddish, algumas em hebraico. Pachá? Acho que é Pachá. Pensar, Pachá, né? Passava pela festa da Páscoa. Ora, a festa da Páscoa, já desde o tempo da saída dos judeus do jugo dos egiptanos, não é? Vocês se lembram? Houve as pragas, né? Inclusive a de gafanhoto, que a gente está vendo agora de novo. Estão precisando nos libertar aí de alguns jugos, gente, antes que venham outras pragas, pelo amor de Deus. Mas entre as pragas que tiveram, né? Depois dessas pragas, o faraó, acho que eu não me lembro, é filho de Menefitá, se não me engano. O faraó, então, disse, chega, vai você com seu povo daqui, e libertou. Então, já há 1.200 anos, ou mais um pouco, os judeus, naquele momento, naqueles dias, né, comemoravam, então, essa liberdade do povo judeu. E essa comemoração era feita em Jerusalém. Jerusalém regurgitava de gente nessa época, né? Mais que duplicava, né? Decaplicava 10 vezes mais os habitantes de Jerusalém naquela época. E Jesus também encontrou-se com seus apóstolos e foi também fazer com eles a comemoração da Páscoa. Hora que Jesus já vinha conversando com seus apóstolos e preparando o coração deles, e ele dizia, filhinhos, já daqui a pouco não estarei mais convosco. E os apóstolos não entendiam, pensavam que ele ia fazer algum serviço, algum trabalho distante, e não entendiam. Mas nesse momento, nesse dia da Páscoa, Jesus colocou para os apóstolos várias mensagens. E aí, um parêntese que eu me permito fazer, dizendo que 2 momentos importantes da vida messiânica de Jesus. Um momento em que ele reúne pela primeira vez
Aqueles discípulos que acompanhavam João Batista e que passaram a acompanhá-lo, e ele fez o chamado Sermão do Monte, né? Que não foi nem um sermão, e ali não era um monte, era uma pequena colina, mas, enfim, é conhecido como o Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, onde toda a doutrina de Jesus, a que veio Jesus, ele expôs ali. E o segundo momento foi o momento da despedida dele, porque seria a última refeição que ele estaria fazendo em corpo, né? Em corpo de carne com os seus apóstolos. E a ceia transcorreu, se vocês veem lá no Evangelho de João, capítulo 14, vai de 1 a 3, se não me engano, é essa partezinha, mas tem todo o sermão do cenáculo, que é chamado Jesus ali na ceia. E chega um momento em que Judas sai e vai, então, se acumpliciar com aqueles que queriam levar Jesus ao Calvário, como realmente levou. Interessante que essa mensagem da moradas na casa do Pai foi feita depois que Judas saiu, depois que Judas se ausentou. Então, não eram os 12 apóstolos que estavam ali, eram apenas 11. E Jesus até recita um salmo de Davi, no Salmo 14, se não me engano, que ele diz: aquele que come comigo do pão apontou para mim seu calcanhar. Era um salmo que ele, então, recitou nessa hora, de coração opresso por causa da falência, né, de caráter de Judas, e já previsto, naturalmente, com tudo previsto, mas sempre aquela observância da falência do outro. E então Jesus recita isso, e Jesus então vai dizendo aos apóstolos que não estaria com eles já dentro em breve, mas que iria para uma outra morada, né? Como a dizer, eu vou partir, mas não estarei ausente de vocês, né? Por quê? Porque há muitas moradas na casa do meu Pai. E aí Jesus dá essa grande informação que tem um caráter, não é? Hoje em dia a gente vê bem o aspecto científico, né, da informação, né? E ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Pois hei de preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, possais estar também um dia, né? E aí ele diz: e vós sabeis o caminho. Então, aí nós tiramos 4 lições aí interessantes para a gente fazer uma reflexão. A casa do Pai, as moradas diversas, o nosso lugar nessa morada e o caminho. Aí alguém pergunta, acho que o Tiago, se não me engano, mas Senhor, como vamos saber o caminho? Né? Dizes que nós conhecemos, mas como saber o caminho? E ele disse: conheceis o caminho, eu sou o caminho. E vem essa outra mensagem, que daria uma outra reflexão daí de mais de 2 horas, ainda mais para mim, né? Sou filha de baiano e falo dessa. Mas vamos nos ater às moradas da casa do Pai, porque o caminho tem a ver também com as moradas, porque é no finalzinho do texto que ele fala do caminho. Então, vamos nos ater a essa reflexão. Kardec entendeu a grande importância dessa mensagem e, claro que intuído fortemente pelos espíritos amigos, ele inclui
nos princípios básicos do Espiritismo, os princípios basilares da doutrina espírita, a questão da pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas, são plurais os mundos em que a alma habita, e a alma viaja por esses mundos. Alguns mundos são solidários com os outros, então emprestam seus habitantes para uns para outros mundos, mas, na verdade, esses mundos representam também uma escala evolutiva, assim como as escolas têm as escolas de curso pré-primário, pré-escolar, não é? Tem as escolas de nível fundamental, tem as de nível médio, tem as escolas que têm todos esses níveis na escola só, mas as escolas que são de nível superior já são mais distintas. De nível superior, as escolas que apresentam pós-graduação, apresentam mestrado e, às vezes, pós-doutorado, cursos de especialização. Então, são várias escolas, dependendo, que servem, né, de instrumental e de terreno fértil ao conhecimento daqueles que buscam o conhecimento e vão buscar de acordo com a sua capacidade, a sua aptidão e uma busca interior. Então, pluralidades dos mundos habitados. Interessante a gente pensar o seguinte: a doutrina espírita é uma doutrina de tríplice aspecto. O pessoal costuma falar a religião espírita. A gente fala porque o aspecto religioso está tão entranhado na doutrina que a gente fala religião espírita. Mas o espiritismo não é uma religião. Por conveniência, por convenção, melhor dizendo, a religião tem os seus aparatos, seus sacramentos, não é? Seu corpo de doutrina, do pode e do não pode, seu código moral mais rígido, não é? E tem os adeptos, e tem os rituais religiosos, não é? Então, em torno dessa convenção, a gente não poderia designar a doutrina espírita como uma religião, não. Ela também não é uma filosofia, porque a filosofia é uma ciência do pensar e que fica exclusivamente fechada no pensar filosófico. Também não é uma ciência, porque falta à doutrina espírita as experimentações que no princípio se deram, mas que não tiveram continuidade, só serviram mesmo para formar a base científica da religião. Então, da doutrina. Então, nós não podemos dizer que espiritismo é uma ciência, nem que é uma filosofia e muito menos que é uma religião. Nós dizemos o quê? Que Kardec fala que a doutrina espírita é uma doutrina de 3 aspectos. Ela tem um aspecto científico, ela tem o aspecto científico, ela tem o aspecto filosófico e o aspecto religioso. Bom, essa qualificação de doutrina de tríplice aspectos, elas também comunicam aos princípios básicos esse mesmo qualitativo, essa mesma especificação. Então, os princípios básicos da doutrina só o são porque também tem os 3 aspectos em cada um deles, não é? Tem os 3 aspectos. Então, vamos procurar os 3 aspectos nesta grande mensagem de Jesus, bem apropriado pela doutrina espírita, que é: há muitas moradas na casa do meu Pai. Vamos fazer esse exercício de reflexão? Vamos. Bom, aspecto científico das muitas moradas. Aí eu vou pedir emprestado um texto pequeno de uma palestra de Haroldo Dutra que eu assisti, e um trechozinho pequeno de uma palestra do professor Mário Cortella, que eu admiro especialmente, não mais do que Haroldo Dutra, evidentemente, mas talvez tanto quanto, que
também me trouxe alguns pontos de referência para a gente citar aqui para vocês. Muitas moradas. O Haroldo Dutra começa perguntando o seguinte: por que será que Jesus disse isso para nós, não é? Mas ele continua fazendo a seguinte cogitação: a ciência já sabe que a velocidade da luz representa 300 mil quilômetros por segundo. Por segundo. Você já pensou? Num segundo, você percorrer 300 mil quilômetros. É muita coisa, né? Então, essa é a velocidade que se conhece, que a ciência já sabe, que é a velocidade da luz. Ora, ele diz o seguinte: se nós conseguíssemos uma nave que pudesse viajar à velocidade da luz e nós quiséssemos viajar para o Sol mais próximo do nosso Sol, o sistema solar, ainda na nossa galáxia, mais próximo do nosso sistema solar, nós levaríamos 9 anos viajando à velocidade da luz. Por quê? Porque o Sol mais próximo é Sirius e ele está a 8,6 mil quilômetros, 8,6, desculpa, anos-luz do centro da Terra. Vamos dizer que a gente saísse daqui, né, da Terra, e fosse para o Sol mais próximo. Nós levaríamos 9 anos para chegar lá, né? Isso Sirius, um sistema solar próximo de nós. Na nossa galáxia, tem 160 bilhões de sóis. Você imagina quantos planetas não teria só na nossa galáxia? Só na nossa galáxia. Porque são 160 bilhões de sóis. E cada sol é o centro, né? Ou o centro de vários planetas. Eu podia até pesquisar por isso, mas achei que essa imensidão de fatores aí já ia fazer a gente se perder, para a gente ter conhecimento desse universo imenso que o Mário Cortella chama o universo possível que nós conhecemos, que um dia vai acabar. Um dia, daqui a outros bilhões de anos, né? Está aqui a 15 milhões, daqui mais uns 15 milhões, provavelmente uma nova explosão e vai constituir. Isso é o universo que nós conhecemos, gente, o universo que nós conhecemos. Provavelmente outros universos existem e que não podemos ainda, com a nossa capacidade restrita de entendimento, compreender essa imensidão do nosso universo. E aí Haroldo faz mais uma reflexão, mais uma brincadeira com a gente. Ele diz o seguinte: se essa mesma nave pudesse nos levar a percorrer a espessura da galáxia. O universo é um universo em espiral, né? Tem a forma espiral. Então, a galáxia seria um disco. A nossa galáxia, diz ele, Mário Cortella, está no final desse universo, na ponta final do universo. Por quê? Porque é uma das menores galáxias desse universo que conhecemos. Esse universo possível que conhecemos. Então, está lá no final a Via Láctea, de uma estrela que é chamada de quinta grandeza, agora a gente sabe que é uma estrela anã. É uma das menores, um dos menores sóis que nós temos é o nosso Sol do nosso sistema solar. Então, se a gente pudesse percorrer só a extensão, só a espessura da nossa galáxia, nós levaríamos 3.000 anos viajando só na espessura da galáxia. Se nós fôssemos viajando à velocidade da luz, não esqueçam, percorrendo 300 mil
quilômetros por segundo. Nós levaríamos 3.000 anos, ou seja, nós sairíamos da Terra um espírito zombeteiro e chegaríamos lá no centro dessa espessura da galáxia um espírito de luz. Se fosse possível, viajar em corpo, né? Em corpo, porque em espírito eles percorrem isso num átimo de segundo a uma velocidade muito maior do que a da luz. Se nós fôssemos, isso é só para dar ideia da imensidão desse universo. Nós estamos falando dos pontos do aspecto científico, né, da doutrina. Se nós fôssemos percorrer o diâmetro da galáxia, nós teríamos 26.000 anos-luz para percorrer o diâmetro dela, de uma ponta a ponta, naquele disco que é a galáxia. Ou seja, nós sairíamos daqui ainda dinossauros para chegar lá ser humano. 260 bilhões de anos não é brincadeira, não é? Então, esse universo imenso. E olha que nós estamos falando da nossa galáxia, que, como a gente se referiu, não é? Está lá na ponta do universo. Esse universo possível que nós conhecemos, que um dia vai se acabar. Então, você imagina outras tantas galáxias muito maiores do que a nossa. Então, igual a nossa. Galáxias assim, né? Formada por nebulosas, por sistemas solares, por planetas, por cometas, por asteroides. Nós temos 200 bilhões de galáxias nesse universo conhecido e possível, que um dia vai desaparecer. São 200 bilhões de galáxias. E dentro dessas galáxias, uma base de 200 a 400 bilhões de estrelas, cada uma delas constituindo um sistema solar. Então, é um universo imenso, Então, nós estamos aí percorrendo um campo ainda muito desconhecido, que é o conhecimento do universo, que é a nossa morada, é a casa do Pai, como diz Jesus. Do ponto de vista filosófico, nós temos aí o que pensar o seguinte: nós temos 3 dimensões a pensar do ponto de vista filosófico. A casa do Pai. Jesus se referiu várias vezes à questão da casa do Pai. Quando ele fala do filho pródigo, ele diz que o filho pródigo saiu da casa do pai e caminhou a distâncias imensas, longe, muito longe da casa do pai. Tanto é que ele se deu à função, depois que esbanjou o dinheiro todo, que usou de todos os prazeres, se deu à função de criar porcos, porque não tinha mais dinheiro. E ele não tinha mais o que fazer para se alimentar que não fosse essa tarefa humilíssima, né? Você vê, se deu a função de criar porcos, significa que ele foi muito distante da casa do pai. Se nós entendêssemos ali o centro do mundo judaico, ele estaria fora do mundo judaico, já provavelmente no Decápole, que tinha ainda resquícios, né, da civilização grega, e eles comiam porcos ali. Mas os judeus não fazem uso de porcos, né? Então, você vê que essa referência de casa do Pai existe para Jesus, e não como uma dimensão física. A casa do Pai é uma situação, não é claro que o universo todo é a casa do Pai, criação dele, leis dele, domicílio dele, propriedade dele, do qual somos os usufrutuários, não é? Com o dispensador das forças cósmicas, que para nós é Jesus e provavelmente do Pai. A casa do Pai é o conhecimento desse universo, é o conhecimento das suas leis, é a submissão racional às leis de Deus. Não aquela submissão que não pensa,
não aquela submissão que não raciocina, porque essa submissão que não raciocina e que não pensa não é uma submissão, não é a submissão que se quer, porque o uso da razão faz com que a gente entenda as leis de Deus, não é? Faz com que a gente entenda. Então, esse aspecto filosófico. A casa do Pai, as moradas são os planetas. Eu fiquei aqui pensando, você tem um conjunto, aqui em Araruama tem vários conjuntos, tem vários condomínios, você tem um condomínio de casas. Então, o condomínio seria a casa, não é a casa do pai, um condomínio. Muitas moradas dentro daquele condomínio. E dentro de cada morada, cada um gosta de um lugar. Eu prefiro, às vezes, estar lendo, balançando ali na rede, né? Ainda mais esse tempo de isolamento, que a gente não se sente isolado, porque a gente vai lá para a rede, se balança na rede, lê e vê as flores, passarinhos e tudo. É um lugar preferido. Outros preferem estar no escritório, no canto da casa, onde prefere estudar num canto da casa. Outros preferem estar na cozinha produzindo coisas que eu também gosto. Um biscoitinho de polvilho aqui, um pãozinho de queijo ali. Ai, que vontade de oferecer para vocês, amigos. Um pão de queijo aqui, um bolinho ali. Então, cada um se situa dentro dessa morada no lugar que lhe é mais afim, que lhe é mais aconchegante, onde ele pode produzir mais, onde ele se sinta bem. Então, esse lugar, ele tem a ver com a questão íntima, a questão do desejo central, que André Luiz fala tanto nos seus livros, a questão dessa busca interior. Tem muita gente que busca paz, mas tem muita gente que busca a turbulência das emoções, né? E a gente assistiu uma palestra uma vez de um psicólogo, e ele dizendo que nós somos viciados em emoção, que a paz, para nós, ela é tediosa, ela nos entedia, nos torna aborrecidos, né, com a vida. Os mesmos amigos, os mesmos lugares, o mesmo trabalho, a mesma família, a mesma rotina. A gente fica cheio de tédio, porque a gente quer emoções, emoções fortes. Então, nós somos viciados em emoções. Esse lugar do coração, esse lugar da busca intelectual, esse lugar da busca, né, racional, é que nos projeta dentro de uma morada a uma casa e outra. E é assim que a gente vê na Terra quantos lugares, não é, nós temos de aprendizado em música, de aprendizado em letras, de aprendizado em dança, de aprendizado, enfim, não é? E até de trabalho que nós temos. Tem gente que gosta muito de estudar, né? Estuda, para aplicar quando? Quando? Não é? Vou pensar assim, puxa, o que eu já sei, o que eu estudei, já devo aplicar, já deve estar na minha hora funcional, minha hora de colocar em prática aquilo que eu aprendi. Então, nós temos vários lugares de aprendizado, vários lugares de trabalho. Então, é a parte filosófica, o porquê da vida e como nós nos situamos dentro da vida. Qual é o meu olhar para a vida? Qual é o meu olhar para os meus semelhantes? Qual é o meu olhar para essa criação de Deus? Qual é o meu olhar para os sofrimentos da vida? Qual é o meu olhar para os desafios que eu tenho? Né? Então, dependendo desse olhar, a maneira como eu me situo diante dessas circunstâncias, eu me coloco num ou noutro lugar. Num lugar de revolta, num lugar de acomodação dinâmica, ou num lugar certo de negação. Então, a gente é esse ser, não é, que se constrói, que a gente vai construindo em nós, e pensar, gente, que nós somos como aquela lagarta, não é? Que no tronco de uma árvore não tem a mínima ideia de que ela contém em si, apesar de rastejante,
ela contém em si as asas da borboleta que ela vai ser um dia. E esses somos nós, esse ser humano que já temos as asas dos anjos, já temos as qualidades de espírito superior que tem, mas que dormita em nós tão ainda hibernantemente, que a gente nem percebe das nossas possibilidades, e aí que vem a dor e nos acorda, não é? Jesus disse isso: no mundo tereis sofrimento e aflições, mas não se turbe o vosso coração. Eu venci o mundo, ele disse. Como é que pode? Ele estava lá na cruz, pregado na cruz, não é? E não é uma morte fácil, não. Pregado na cruz, a pessoa morre por asfixia, porque, enfim, não vamos falar de morte, mas a, a questão é que foi um sofrimento. Não era uma coisa teatral, era um sofrimento, evidentemente que era. Mas o sofrimento maior dele é ver o que a humanidade estava fazendo, que desperdício é esse que a humanidade está fazendo, que pouco aproveitou da sua vinda na Terra. Não é? E interessante também saber que ele estava lá na cruz e que Judas teria ido a cumpliciar-se com os delatores de Jesus, os fariseus, os sacerdotes e alguns romanos da época, não é? Que aceitaram essa ideia de que ele era um rei, que iria tomar o poder, enfim, se envenenaram com essa ideia para se acumpliciar e tentaram matar Jesus por várias vezes, mas dessa vez ele se deixou morrer porque já tinha chegado a hora e não tinha jeito. Quer dizer, de qualquer forma, aquele povo não ia mudar assim tão fácil, não é? E pensar que essa mesma pessoa que foi trair Jesus não recebeu essa mensagem, porque talvez ainda não tivesse a condição, não estava no lugar certo para aquela mensagem que era essa, muitas moradas. E não se turbe o vosso coração. Quando pensar que as dores estão tomando o seu coração, a angústia está tomando o seu coração, pensar nisso, olhar para o céu, ver as estrelas e pensar: na casa do Pai há muitas moradas. Então, aí vem o aspecto religioso. Não se turbe o vosso coração, a casa do Pai é imensa. Imensas são as possibilidades de crescimento da alma para a liberação dos sofrimentos maiores que nos constrange a alma e nos constringe o espírito, nos limita. Imensas são as possibilidades de sermos felizes, mais felizes do que hoje somos. Imensas são as possibilidades, porque aquele momento é um momento que vai passar. Aquele momento é um momento do seu crescimento. O sofrimento, ele tem uma razão, ele é um momento de crescimento. E aí vem aquela coisa, a gente pensar o seguinte, né? Que quando o coração da gente estiver oprimido, opresso, aí não se turbe o vosso coração, não se perturbe. Não deixe que o coração se tisne de um sofrimento fatal, de um sofrimento mortal, de um sofrimento que te faz perder as oportunidades dessa mesma vida cheia de sofrimento, porque é a oportunidade. É a criança saindo 7 horas da manhã, deixando o leito quente para pegar um dia de chuva e ir para a escola. É sofrimento, mas é o aprendizado, é a necessidade. Então, nesse momento, quando o coração se turvar, quedado pelas dores e aflições, que a gente tem que parar, aproveitar esse céu de Araruama, né? Que não tem prédios altos, né? Que ainda a gente não tem a fumaça ainda, não tem ainda, tomara que demore muito a ter, das grandes cidades, né? Aquela poluição de ar. A gente pode olhar o céu, olhe para o céu. Em festival de estrelas, permanentemente em festa,
E pense, esse universo imenso não está aí só para alegrar meus olhos. Ele realmente é um festival de luz, é como se Deus bordasse no teto, na abóbada celeste das nossas vidas, um manto de estrelas luminosas para que eu possa me consolar nas horas de aflição. Olhe para cada estrela daquelas e pense: você está aqui em sofrimento, mas tem corações batendo por você, alhures, no plano espiritual, ou mesmo encarnado em outros mundos, ou olhando pela fresta das nuvens, debruçado, talvez numa colônia daquelas espirituais, né, de que os livros de André Luiz falam tanto, Campo da Paz, Mansão da Paz, Nosso Lar, todos eles em volta do nosso lar, que parece que é a sede do grande município que são as colônias, alguém debruçado lá, orando por você, acompanhando você nessa viagem, como um filho que a gente tem, que parte do Brasil, às vezes, para morar no exterior, né, mana? Vai lá para o Azerbaijão, lá longe, distante, e a gente fica daqui pensando: como é que meu filho está? Como é que ele está? Será que ele comeu? Será que ele se alimentou? Será que lá está chovendo? Aqui está ventando? E os tufões de lá? E o inverno de lá, como está? Da mesma forma que nós ainda somos eh, tão incipientes ainda na nossa capacidade de amar. A gente já se preocupa com aqueles queridos à distância. Imagina os seres estelares, orientadores, instrutores do plano maior, que nos acompanharam no processo encarnatório e que nos acompanham no dia a dia de nossas vidas. Veem as nossas dores, as nossas aflições, se colam conosco. E quando você olhar essa estrela, você pensa nisso. Ali tem um amor. Ali eu tenho um amor, e não só um, mas vários. Eu tenho ali vários espíritos que me foram mães. Eu tenho vários espíritos que me foram pais. Eu tenho vários espíritos que me foram irmãos, amigos queridos, amigas às vezes, amigas extremamente bondosas, né, que nos estendem a mão nas horas necessárias. Nós temos ali espíritos que nos foram filhos e que estão ali, às vezes com pleito de gratidão, acompanhando o nosso sofrimento na Terra, para a gente, apostando em nós. Sai dessa, vamos, vamos, caminhe, sai. Então, é esse o momento da gente olhar as estrelas do céu e pensar nessas almas queridas, quem sabe até um companheiro com quem a gente não só partilhou o leito conjugal, mas também partilhou a criação e a formação de outras almas, né? Os filhos queridos do coração. E a gente, então, pensar na grandeza imensa do universo, pensar na grandeza imensa desse Deus de misericórdia e sorrir, e confiar, e agradecer. Ora, a tormenta da sua alma te marca de angústias, de aflição, e tisna e turva o teu coração em dúvidas, em receios, em, às vezes, desânimo. Mas quando a gente lembra da obra de Deus, não tem como mais a gente não se estimular para viver essa vida que Ele nos deu e que apostou em nós, apostou na nossa coragem de vencer, sabendo que a gente vai passar por todos esses mundos como degraus de escola e evoluindo, vai, evoluindo, vai. Obrigada a vocês. Jucinha, muito obrigado. Ótimo estudo. Vamos continuar com você, né?
Hoje você vai trabalhar duplamente, né? Tá certo. Então, você vai fazer a nossa palestra. Pedimos àqueles que estão nos assistindo que, nesse instante em que a Jucinha estiver fazendo a palestra, se concentrem. Imagine que estão... Quem conhece a nossa casa espírita, aqui, se imagine lá na sala do passe, tomando passe, que a prece é um passe também, né? Então, se concentrem, fechem os olhos, imaginem-se bem, saudáveis, com saúde, acompanhando a prece que a nossa Jucinha irá fazer. Senhor Jesus, suave dispensador das forças cósmicas, das energias do universo imenso de Deus, coordenador desse nosso mundo, desse nosso planeta, mestre amigo, querido irmão, nós estamos orando, Senhor, ao teu coração, pedindo, Jesus, que das bênçãos do teu coração amoroso caia sobre nós as forças necessárias, Senhor, para vencermos o momento que passa. Que seja, Jesus querido, por ser tão necessário. Caso contrário, Deus não nos mandaria. Esses desastres que ocorrem no mundo inteiro. Permita, Senhor, que se faça em nós o grande aprendizado, que se faça em nós as transformações necessárias. Não queremos grandes saltos, Senhor, mas que apenas compreendamos os desígnios de Deus para tudo que acontece, para a falta dos entes queridos, para as dores e aflições das pessoas que se avizinham de nós, suplicando orações e preces. Ajude-nos, Jesus. Não pedimos, Mestre, porque sabemos da necessidade imensa desse remédio amargo, que vai curar dores seculares em nós. Não pedimos o afastamento delas. Não pedimos que nos isente da prova, Senhor, que há de nos fazer galgar a um grau maior evolutivo, senão a recuperação de nós mesmos. Mas pedimos, Jesus, reforce a nossa fé em Deus, a nossa confiança em suas leis, a nossa capacidade de vencer desafios, Senhor. E nos faz desenvolver em nós aquele amor de Deus em nós, para que possamos compreender aonde está a doença, o remédio, aonde está o crime, Senhor, a busca de acerto ou a desesperação. Nos faz entender esse mundo, Jesus, para que possamos, transformando em nós e nas pessoas, na nossa área de influência, transformando-os para um momento melhor, possamos criar uma face de planeta melhor para nós ainda, para os que virão.
Muito obrigada, Jesus, pela oportunidade do conhecimento de tuas lições de amor. Ampara todos que nos ouvem, a todos que estão ligados nessa mesma corrente de pensamentos e fica conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, querida. Nada. Tenha uma ótima noite. Você também, João. Obrigada. Dá um abraço em Breve- glória. Brevemente nos veremos. Abraço. Né? Tá Deus quiser. certo. Até mais. Até mais. Na próxima semana, né, às 20 horas, dia 10, nós teremos o nosso companheiro Cássio Nascimento, da Casa Espírita Amor e Caridade, de Cabo Frio, que vai abordar o tema do ser espírita, né? Aguardamos todos vocês ligados na próxima sexta-feira, às 20 horas. Vou repetir aqui um recadinho, né? Sobre o atendimento espiritual pela irradiação. Então, todos os dias, a partir das 18h30, tem uma equipe, todos os dias tem uma equipe que faz a radiação daqueles nomes que foram colocados na nossa página no Facebook. Todos os dias, a partir das 15 horas, vocês podem entrar na página do Facebook, colocar lá o seu nome, o nome da pessoa que você queira que seja feita a irradiação. E a equipe do dia fará esse trabalho. Todos os dias, a partir das 18h30, exceto nas quartas-feiras, que é às 19 horas, e aos sábados, que é no horário da evangelização. Tá ok? Então, tenham todos uma ótima noite, agradecemos a presença de todos, tenham todos uma ótima noite de sono, tranquila, equilibrada, que refaçam as energias e que despertem amanhã bem dispostos e confiantes, esperançosos, que for de melhor é o que irá nos acontecer. Muita paz e até breve.